Bem-vindos aí ao Educador Digital, professor Lúcio, Matemática Sem Problema. Nós vamos falar agora de radiciação. É uma aula que vai completar o nosso estudo da parte de potências também. Depois, para resolver problemas envolvendo expressões numéricas, é um conteúdo extremamente importante. Então, o nosso primeiro contato com radiciação vai ser a gente enxergar a radiciação inicialmente como uma operação matemática inversa da potenciação. Então, a radiciação ela vai servir para desfazer o que a potência faz, né? Então, a ideia inicial da radiciação é a gente pensar da seguinte maneira. Então, esse símbolo aqui, o radical, ele vai ser composto aqui por um índice, né? Vou colocar aqui índice n. Então, tem aqui, raiz de índice n de um certo número a. Tudo bem? Então, aqui eu tenho raiz de índice n de um certo número a. Esse número a que a gente vai dar o nome de radicando. Então, o que acontece? O que nós temos nessa situação? O que seria resolver uma raiz? Seria a gente falar o seguinte, quem é a raiz enésima do a? Isso aqui é um determinado valor b. Tudo bem? A raiz enésima do a é um determinado valor b. Mas isso aqui é verdade, se e somente se, né? A gente vai colocar o seguinte, raiz enésima do a é igual a b, né? Se esse número b elevado ao expoente n for igual a a. Então, de maneira inicial, a gente recorre à potência para resolver a raiz, né? Ou b elevado a n é igual a a, significa que a raiz enésima, a raiz de índice n do a tem que ser igual ao b. O que significa isso? Olha só. Então, começar aqui com um exemplo bem sutil, bem simples, bem tranquilo. O que nós temos aqui, Vamos pensar assim, Por que a raiz de índice 3, que a gente vai chamar de raiz cúbica, do número 8, né? Raiz cúbica do número 8, o que a gente teria que pensar? A gente teria que pensar em um número que elevado ao expoente 3 dá 8, né? Isso aqui ficaria número 2. Então a gente tem essa justificativa, né? Por que a raiz cúbica do 8 é 2? Porque o 2 elevado ao expoente 3 é 8. Tudo bem? Essa é a ideia inicial de radiciação, a ideia intuitiva. Mas perceba que pensar dessa maneira vai gerar alguns problemas para a gente. Por exemplo, raiz de índice 2, que a gente vai chamar carinhosamente depois de raiz quadrada, do 16. Raiz quadrada do 16. Bom, seria a gente pensar num número que elevado ao quadrado daria 16. Primeiramente, o que vem na nossa cabeça é o número 4. 4 elevado ao quadrado, tudo bem? Opa! Aqui, isso aqui seria o 4. Por quê? Porque nós temos que o 4 elevado ao quadrado é 16. Percebe aqui, a mesma ideia. 4 ao quadrado elevado a 16, então significa que a raiz quadrada do 16 é o 4. Só que aqui nós temos a seguinte situação. Se você visualizar, a mesma raiz quadrada do 16, se a gente for pensar dessa maneira, o que acontece com menos 4? Raiz quadrada de 16 menos 4, Perceba que pela potência, o menos 4 elevado ao quadrado também é 16. Tudo bem? Isso aqui também é válido. Só que daí o que vai acontecer? A gente depois categoricamente vai afirmar que a raiz quadrada ou a raiz, quando o índice aqui for um número par, a gente não vai aceitar valor negativo. Ela vai ser sempre positiva. Tudo bem? Então, esse valor aqui não convém pra gente. Então, a princípio, de maneira inicial, essa definição até se encaixa, mas para algumas coisas que a gente vai fazer, ela não fica muito agradável. Então, a gente vai ter que enxergar a radiciação de uma outra maneira. Tudo bem? Então, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a trabalhar com as propriedades de radiciação, tá? Então, segue lá.
Então aqui, pessoal, a primeira e eu acho que mais importante propriedade que a gente tem de radiciação é a propriedade do expoente fracionário. Essa propriedade vai permitir a gente fazer uma transição direta da potência para a raiz. Então, ó, se você quiser, a partir daqui, professor, a gente vai ter algumas outras propriedades. Não vou trabalhar com essas outras propriedades, vou trabalhar só com o expoente fracionário e transformar tudo em potência e daí operar só com as propriedades de potência, tranquilo, você pode fazer isso, sem problema algum. Só que você vai ver que determinadas resoluções ela vai ficar muito onerosa. Então, na verdade, trabalhar com as propriedades de raiz vai ser legal também, você controlar bem, trabalhar de maneira habilidosa com as propriedades de radiciação. Então, ó, o expoente fracionário vai dizer o seguinte, eu tenho a raiz de índice n, tudo bem? De um número a elevado a m. Então, ó, perceba que o radicando aqui, ó, eu tenho uma potência qualquer, eu transformei isso aqui numa potência. Então, o que nós vamos ter? Isso aqui nada mais é do que o número a elevado ao m dividido pelo índice n. Então, ó, toda e qualquer raiz na alface da Terra é uma potência com expoente fracionário. Toda potência que o expoente é uma fração, nós podemos transformar em raiz. O que você tem que visualizar? Que o índice da raiz é o denominador da fração e que o expoente do radicando é o numerador dessa fração, tá? Então, exemplinhos que vão aparecer com certeza para você. Raiz quadrada de 3, por exemplo. Então, olha só. Aqui nós temos duas situações. Primeiro, tá vendo que eu tenho a potência aqui dentro da raiz? Eu tenho aqui o número 3. Quando eu tenho uma potência, não aparece o expoente, a gente sabe que esse expoente vale quanto? Aqui é o número 1. Só que na raiz agora, quando não aparece o índice, não é porque o índice não é 1. Isso aqui simboliza, na verdade, quem? A raiz quadrada. Então eu tenho aqui a raiz quadrada do número 3. Essa propriedade me garante que essa raiz, ela vira o quê? Um expoente fracionário. Então a gente pode transformar isso aqui em 3 elevado a qual fração? Então a gente vai ter aqui uma fraçãozinha, tudo bem? Quem que vai ser o numerador da fração? Quem que vai ser o numerador da fração? O expoente do radicando, o número 1. E quem que vai ser o denominador? O número 2. Então escrever 3 elevado a meio é equivalente a escrever a raiz quadrada do 3, tá? Outros exemplos aqui, né? Então a gente tem raiz cúbica de 25. Perceba o seguinte, ó, o 25 é como se eu tivesse 25 elevado a 1. Então não tem problema nenhum você escrever 25 elevado a 1/3. Só que fica mais bonito você fatorar esse 25, deixar o 25 com uma potência de base irredutível. Então o 25 a gente consegue escrever ele como sendo 5 ao quadrado. Então, ó, o que nós temos, ó? Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Daí o que essa propriedade garante pra gente? Ó, toda raiz é uma potência cujo expoente é uma fração. Então eu posso escrever isso aqui como sendo 5 elevado a uma fração. Qual fração? O numerador é o expoente do radicando e o denominador é o índice da raiz. Então, escrever raiz cúbica de 25 é equivalente a escrever a 5 elevado a 2/3, tudo bem? Trate com muito carinho dessa propriedade. Ela é a principal propriedade que a gente tem nos radicais. Ó. Ela permite fazer a transição direta da raiz para a potência. A gente vai comentar agora de duas propriedades da radiciação. E a primeira... Lembra que no início do vídeo passado eu falei assim, ó, se você quiser, a propriedade do expoente fracionário permite que você faça a transição da raiz para potência, daí você pode operar com as propriedades de potência, né?
Eu vou fazer essa primeira propriedade, eu vou utilizar esse processo só para você visualizar como é longo o caminho até você chegar no resultado. Por isso que é interessante você manipular mesmo as propriedades de raiz, tá? Então, vem comigo. Então nós temos a seguinte situação, a gente vai exercer aqui o produto, ó, raiz de índice n do número A multiplicado pela raiz de índice n do número B, tudo bem? Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. O que você não pode esquecer em hipótese alguma é que aqui nós temos, ó, uma potência, está invisível, olha o expoente, ali é o número 1. Então, a propriedade do expoente fracionário permite que a gente faça o quê? Que a gente transforme todo o radical em uma potência cujo expoente é uma fração. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? A raiz enésima do A. A raiz enésima do A vai virar A elevado a 1 sobre N. Tudo bem? O expoente do radicando é o numerador da fração e o índice é o denominador, vezes o número B elevado a 1 sobre N. Então perceba o seguinte, ó, a gente saiu agora do campo da radiciação e entrou no campo da potência. Eu tenho uma multiplicação de potência, porém não é uma multiplicação de potência de mesma base, ó, eu tenho bases diferentes, ó, o número A e o número B. Só que o que a gente tem, ó? A gente tem o mesmo expoente. Então o que acontece aqui, ó? É aquela propriedade do produto da potência, né? Então, ó, o que nós temos aqui? A elevado a 1 sobre N vezes B elevado a 1 sobre N, eu posso juntar isso aqui tudo num produto só. Então eu posso escrever A vezes B elevado a quanto? Elevado a 1 sobre N. Tá vendo? E isso aqui que chama atenção, ó. Eu tenho esse produto aqui elevado a esse expoente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o caminho de volta. Eu tenho uma potência com expoente fracionário, isso aqui vira o quê? Vira um radical. Então o que nós temos? A vezes B elevado a 1 sobre N vai ser raiz, tudo bem? De índice N, que é o denominador da fração. Quem que é a base? A base é o número A vezes B. E tudo isso aqui, ó, esse número A vezes B está elevado a quem? Está elevado ao número 1. Então, o que a gente pode dizer, ó? A gente pode dizer a seguinte situação. Olha aqui, vindo para cá. Se eu tenho um produto de radicais de mesmo índice, eu posso transformar isso aqui numa raiz só. Isso aqui vai ficar, então, ó, raiz enésima de A vezes B. Agora aqui você tem que perceber o seguinte, ó, a importância de você dominar a propriedade, né? Porque se a gente não soubesse disso aqui, ó, não domina essa situação, passar desse produto direto para esse radical, o que acontece? A gente teria que percorrer todo esse caminho de resolução para chegar no mesmo valor. Então, por isso que é legal você saber direto, né? Então, ó, raiz de um produto, produto das raízes. Beleza? Tranquilo? Daí, com base nisso, já vamos direto comentar a segunda propriedade, que daí é para divisão. Então, olha só. A raiz enésima de A dividido pela raiz enésima do B. Então, o que nós vamos ter nessa situação? Ó, uma divisão de dois radicais com o mesmo índice. Nós conseguimos transformar isso aqui num único radical. Ó. Então, tudo isso aqui vai virar raiz enésima de A sobre B. Tudo bem? Tranquilo? Vai? Então, ó, vamos dar uma olhada, ó, nesse exemplo, nessa propriedade, ó, vamos resolver um exercíciozinho, né, um exemplinho que a gente utiliza isso aqui, já utilizando conceitos que já foram estudados em vídeos anteriores, tá? Então, vem comigo.
Então, pessoal, olha só esse exemplo aqui, ó, que com certeza vai aparecer lá na expressão numérica, né, na parte de expressão numérica que você vai resolver. Então, imagine que você tenha uma expressão numérica e uma das partes, né, uma das parcelas da expressão é esse radical, ó, raiz quadrada de 0,4444. Isso aqui, vídeos anteriores, nós temos a boa e velha dízima periódica, no caso aqui uma dízima periódica simples. Então, como que a gente faz para tirar a raiz quadrada disso aqui? Primeiro, não pense que, professor, raiz quadrada do 0 é 0, raiz quadrada do 4 é 2. Isso aqui vai dar 0,2222222. Não, o que a gente sabe? Uma dízima periódica é, na verdade, uma fração. Ela veio de uma fração, de uma divisão entre dois números inteiros. Então, o que a gente vai ter que fazer? Transformar essa dízima em uma fração. Então, ó, utilizando lá os processos que vocês viram, né? Então, essa dízima periódica aqui, 0,04, ó, o período é o número 4. Então, o que a gente faz? Repete o período e divide. Agora vem a parte importante. Eu tenho um número periódico só, que é o 4. A quantidade de números periódicos indica a quantidade de 9 que vão no denominador, né? Então, o que nós temos aqui, ó? Um número periódico só, então no denominador vem o número 9. Então, a dízima 0,4444 é a fração 4/9. E o que eu quero? Extrair a raiz quadrada dessa fração. Daí entra essa última propriedade que a gente visualizou, ó, raiz quadrada de uma fração. Podemos fazer a separação dessa fração. Então, aqui nós temos a raiz quadrada de 4/9, é a raiz quadrada do 4 dividido pela raiz quadrada do 9. E sempre lembrando o cuidado especial, o carinho especial que você tem quando vai extrair raiz de índice par. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta é sempre um resultado positivo. Então, qual é a raiz quadrada do 4? É o número positivo que elevado ao quadrado dá 4. Então, a raiz quadrada do 4 aqui no caso é o 2 e a raiz quadrada do 9 é o 3. Portanto, o que nós temos? A raiz dessa dízima periódica vai me dar a fração 2/3. Tudo bem? E nós temos o seguinte, uma propriedade bacana, que é a da simplificação de radicais. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó. Quando a gente tem um radical, ó, raiz enésima de uma potência. O que você tem que perceber? O que é importante você perceber? Escrever dessa maneira ou escrever dessa maneira aqui, ó. Imagine que você tenha somente raiz enésima do A só que agora a raiz está elevada ao expoente m, não a potência dentro da raiz. Essas duas maneiras de escrever representam o mesmo valor. Por quê? Por causa daquela primeira propriedade lá, ó. Todo radical é uma potência de expoente fracionário. Isso aqui é A elevado a m sobre n. E o que eu quero chamar a sua atenção, ó? O fato do radical virar uma potência de expoente fracionário, ó, o que nós temos aqui, ó? Nós temos uma fração, moçada. E a fração, a gente trabalhou com fração, se possível, ela é simplificável. E daí o que acontece? Para não ter que fazer todo esse passo para poder simplificar os radicais, a gente faz isso de maneira direta. Mas como assim, professor? Faz de maneira direta, ó. Então, ó, pense que você tem essa situação. Raiz, tudo bem? Raiz cúbica de, vamos colocar aqui, 64. Tudo bem? Raiz cúbica do 64, tá? Ah, que número que elevado ao cubo é 64? Uma forma de você fazer é desenvolver a fatoração do 64. Então, o que nós temos aqui, ó? O 64 é a raiz cúbica.
Se você fatorar o 64, transformar o 64 em potência de base 2, você vai encontrar que o 64 ele é 2 elevado à sexta. Aqui que a mágica acontece, ó. Eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado à sexta. Se a gente for aplicar a propriedade da fração, o que a gente vai ter? O número 2 elevado a 6 terços. Você consegue visualizar que esse 6 terços estabelece uma divisão? E se você fizer essa divisão a 6 terços, 6 dividido por 3, você vai obter quanto? 2. Confere, né? Se a gente transformar isso aqui e ter uma fração, você vai ter 6 dividido por 3, 2. Para não precisar fazer isso, o que a gente pode fazer? Essa simplificação direta. Ó. Então você pode, ó, tanto o índice quanto o expoente do radicais são divisíveis por um mesmo valor, por 3. Então você pode dividir o índice por 3 e você pode dividir o expoente do radicando por 3 também. 3 dividido por 3 dá 1. Professor, a gente vai ficar com raiz de índice 1. Raiz de índice 1 significa que você resolveu a raiz, você eliminou, tá? Você descobriu um valor exato para essa raiz. Então a raiz de índice 1 de 2 à sexta. 6 dividido por 3 aqui dá quanto? 2. Então o que nós fizemos? Ó, nós fizemos uma divisão por 3 e uma divisão por 3. Tanto no índice quanto no radicando. E acabou ficando o quê? Acabou ficando 2 elevado ao expoente 2. 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? 4. Tudo bem? Então, ó, essa propriedade de simplificação de radicais é importantíssima pra gente. Mas sempre que eu tiver que simplificar radicais, eu vou sempre chegar num valor bonitinho, num valor exato? É óbvio que não, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, vamos pegar outro exemplo aqui que não vai dar exato. Então, raiz quadrada do número 8. Daí aqui a gente já começa a misturar as propriedades de radiciação. Raiz quadrada do número 8. Ó. Perceba que o 8 é 2 ao cubo. Tudo bem? Raiz quadrada do 8. 2 ao cubo. Só que o que nós temos, né? O índice da raiz aqui é 2. Raiz quadrada. Tá? Daí aqui, moçada, olha só. O 2 não é divisível por 3, né? A gente não consegue dividir o 2 e o 3, não dá para fazer uma simplificação. Então o que a gente faz nesse caso? Ó? A gente mexe na base aqui da potência, no 2 ao cubo. Então nós escrevemos, ó, deixa eu trocar a cor aqui, pegar um roxito. Então nós temos aqui, ó, raiz quadrada, 2 ao cubo. Eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 2. Então aqui é importante você perceber o seguinte, ó. Você pode perceber que o nosso objetivo é deixar o expoente das potências igual ao índice. Nesse caso aqui eu até conseguiria, né? Tá vendo? Ó? 2 à sexta seria 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Aqui não. 2 ao cubo é o 2 ao quadrado vezes 2, ó. Sobra 1 aqui. Então aqui a gente vai conseguir fazer uma simplificação. Então nós vamos ter lá, ó, raiz quadrada do 8 é igual a raiz quadrada de, ó, 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Então, deixando de maneira mais simples, ó, perceba aqui que eu tenho, ó, índice 2, ó. Esse 2 e esse 2, eles simplificam, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada do 4, que é quanto? 2. Então a forma mais simples de escrever raiz quadrada do 8 é quanto? 2 raiz de 2. Situação também muito utilizada em expressões numéricas. Você fazer simplificação de radicais, escrever radical de uma outra maneira do que o inicialmente aparece. Tudo bem? Uma outra propriedadezinha que nós temos aqui. Então, deixa eu apagar aqui rapidinho. Olha só, pessoal. Essa propriedade aqui, ela é um pouco cruel, porque ela é fácil de você esquecer e ela é cobrada e tem uns exercícios bem interessantes que aparecem com ela, que é o radical de radical, ó. Um troço bem bonito, ó. Você tem assim, ó, raiz de índice M de raiz de índice N de um número A. Olha que
corpo aqui. Olha que coisa bacana. Olha só, isso aqui, raiz de raiz. Perceba que entre os dois radicais aqui, ó, eu tenho uma raiz dentro da outra. Entre os radicais, eu não tenho número aparente aqui, óbvio, né? Que o que vai aparecer é o número 1 multiplicando. Você não tem outro valor que não seja o 1 entre os radicais. O que a gente pode fazer? Eu consigo estabelecer uma relação entre esses radicais, ó. Eu consigo estabelecer o produto entre eles. Então, ó, essa propriedade me garante que eu transformo tudo isso aqui numa raiz só, que é a raiz de índice m vezes n. M vezes n do número A. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica de raiz quarta do número 7. Então, o que vai acontecer? Ó? Raiz de raiz, o que eu faço com esses índices aqui? Ó? Eu posso multiplicar. Então, aqui vai ficar raiz de índice 3 vezes 4. Ó. Eu multiplico esses índices, ó, 3 vezes 4 e vou obter quanto? 12. Então, a raiz cúbica de raiz quarta do 7 vai virar raiz de índice 12 do 7. Tudo bem? Beleza? Se liga que resolveu um exemplinho com essa propriedade aqui, bem legal, que aparece nos concursos aí para você ver, tá? Então, vem comigo. Então, moçada, olha só. Racionalização, que a gente vai comentar agora, vai ser algo extremamente importante, principalmente para você trabalhar com exercício de geometria. Geralmente, quando você tem a parte de geometria, lá a gente trabalha muito com número irracional, com muito número que não tem raiz exata. E no denominador, né, geralmente é dada a opção de você tirar esse número irracional do denominador. Então a gente vai ver o procedimento agora e a gente faz isso. Então, primeiro caso, quando o denominador for uma raiz quadrada, tá? Então o que a gente vai utilizar? O nosso objetivo, nos dois casos que a gente vai estudar nesse vídeo, é utilizar a seguinte situação dos radicais, ó. Então, vamos abrir um parênteses aqui primeiro. Então nós temos a seguinte situação, ó. Imagine que você tenha uma raiz de índice n e uma potência elevado a n. Então, o que nós visualizamos lá durante as propriedades de radical? Isso aqui é o nosso oásis. Isso aqui indica que esse radical tem um valor exato, né? Porque a raiz enésima de a elevado a n, se a gente transformar isso aqui em uma potência, fica a elevado a n sobre n. Tudo bem? A elevado a n sobre n. Daí o que tem? O que acontece aqui? N dividido por n dá 1. Então, raiz enésima de a elevado a n, isso aqui vai ser igual a quanto? A. Esse é o nosso foco, transformar nisso, tá? Utilizar essa situação para chegar nisso aqui, ó. Perceba que foi a forma da gente eliminar o radical. Tudo bem? Agora, olha só. Então, vamos para o primeiro exemplo. Quando o denominador for uma raiz quadrada. Então, deixa eu pegar aqui um vermelhito. Vamos pegar um exemplinho aqui, ó. Então, nós temos, vou colocar assim, ó, exemplo 1. Então, nós temos lá o número 2 dividido pela raiz quadrada do 5, tá? Eu tenho raiz quadrada do 5 no denominador, eu quero eliminar isso aqui, só que a gente tem uma fração, daí o que a gente faz? Quando eu tenho uma fração, o valor dessa fração não se altera se você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então o que eu vou fazer? Ó? Nesse caso, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo radical que eu tenho no denominador. Ó. No caso, raiz quadrada do 5, tá vendo? Raiz quadrada do 5 no numerador, raiz quadrada do 5 no denominador. Multipliquei, ó, tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Daí o que é legal você observar? Ó? No numerador, segue o baile. 2 vezes raiz de 5. Não tem o que a gente fazer com isso, só deixa indicado. 2 raiz quadrada do 5.
Porém, no denominador, o que vai acontecer? Nós vamos forçar a cair nessa situação. Porque o que você tem que perceber aqui, ó? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, ele ficaria raiz quadrada, ó, produto de duas raízes de mesmo índice, ficaria raiz quadrada de 5 vezes 5. Tá vendo? Raiz quadrada de 5 vezes 5, pela propriedade do produto das raízes. Daí o que nós temos? Ó, 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, ou 25. Então nós teríamos aqui no denominador, ó, a raiz quadrada de 25, ou 5 ao quadrado. Ó, caiu exatamente nessa situação, ó. Raiz de índice 2, raiz quadrada de 5 ao quadrado. O que a gente pode fazer, né? Ó, elimina as raízes, então nós chegamos aqui que o resultado vai ser 2 raiz de 5 sobre 5. Tudo bem? Tá? Vamos ver mais um exemplinho desse aqui. Tá? Mais um exemplinho. Deixa eu apagar aqui. Bem? Então, ó. Então, agora nós temos a situação. Vamos fazer aqui raiz, um exemplo 2 aqui, ó. Raiz quadrada do 3 dividido por 4 vezes a raiz quadrada do 2. Beleza? Agora o que nós temos no denominador? 4 raiz de 2. Ah, professor, eu teria que multiplicar aqui no caso o numerador e o denominador por 4 raiz de 2? Pode, pode. No final você vai ter que fazer uma simplificação. O que eu aconselho? Pense só na parte do radical, ó. Pense só no raiz quadrada de 2. Só nisso aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o numerador pela raiz quadrada de 2 e eu vou multiplicar o denominador também pela raiz quadrada de 2. Então, o que nós vamos obter, ó? Propriedade das raízes. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, fica tudo uma raiz só, é raiz quadrada de 3 vezes 2. Sobre, né, ó, o 4, vou colocar o 4 aqui, deixar o 4 indicando, que vai multiplicar quem? Tá vendo que aqui nós temos, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, ó, aqui, ó. Então, seguindo a mesma ideia, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 vezes 2. Tudo bem? Que no caso aqui vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, ó, o que nós vamos ter naquela situação? Então, nós vamos ter aqui, raiz de 3 vezes 2 é raiz quadrada de 6 sobre 4 vezes, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, quanto que é? 2. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos que raiz quadrada de 3 dividido por 4 raiz de 2, isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar igual a raiz de 6 sobre 4 vezes 2, 8. Beleza? Tranquilo? Então, ó, olhando aqui, chegado? Tudo bem? Essa é a resposta para o nosso valor aqui. Joia? Vamos agora ver o segundo caso de racionalização, que é quando nós temos o denominador não é uma raiz quadrada, tá? Então, me acompanhe. Esse exemplo aqui, ó, um pouquinho mais cruel esse aqui, né? Então, ó, 3 dividido por raiz quinta do número 4. Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar na seguinte situação, ó.
O denominador, a gente tem que eliminar a raiz aqui do denominador. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma raiz de índice 5. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que escrever uma raiz de índice 5 com uma potência de expoente 5. Nós vamos ter que criar isso. Então, uma dica que eu dou aqui, ó, você pode até manipular dessa maneira, mas seria legal você deixar o radicando uma potência irredutível já. Então, ó, o 4 é uma potência de base 2. Então, eu vou reescrever essa expressão assim, ó. 3 raiz quinta de 2 ao quadrado. Aqui que está o segredo, ó. Esse expoente. Nós vamos ter que multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo radical. Então, a princípio, o que a gente faz? Deixa eu pegar o azulito aqui, ó. Então, o que nós temos? Ó? Eu vou multiplicar o numerador por uma raiz quinta e o denominador também por uma raiz quinta. Quem que vai estar dentro da raiz? Ó? O 2. Tá vendo? Que é o meu radical, né? A potência de base 2 que eu tenho ali. Raiz quinta de 2, raiz quinta de 2, tá? Só que o segredo agora aqui está no expoente. Quem que vai ser o expoente do 2? O que você vai fazer? Olha que coisa mais linda do mundo. Você vai pegar o índice do denominador e esse expoente, ó, e você vai fazer uma diferença, você vai fazer a subtração entre eles. Quanto que dá 5 menos 2? 3. E você vai colocar o 3 aqui, ó. Por quê, professor? Ó, na hora que a gente for multiplicar aqui, ó, tá vendo 2 ao quadrado multiplicado por 2 ao cubo vai dar justamente quanto? 2 à quinta, tá? Então, ó, o que nós vamos ter? Nós vamos ter agora, ó, a seguinte resolução, ó. 3 vezes raiz quinta, então vai ficar 3 vezes raiz quinta, 2 ao cubo é quanto? 8. E aqui, o que eu tenho? Ó, raiz quinta de 2 ao quadrado vezes raiz quinta de 2 ao cubo. Então, aqui no denominador vai ficar raiz quinta de 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Tudo bem? Daí, o que nós vamos ter aqui? Ó? 3 raiz quinta do 8 sobre, olha esse pedaço aqui, ó. Aqui é tudo que a gente queria, ó. Esse denominador aqui, nós vamos ficar com quem? Raiz quinta de 2 à quinta. Tá vendo, ó? Produto de potência de mesma base. O que nós temos? Repete a base, somos expoentes. Então, quanto que vai dar raiz quinta de 2 à quinta? Fechou. Vai dar quanto? 2. Então, ó, racionalizando esse radical aqui, nós chegamos em quanto? 3 raiz quinta do 8 sobre 2. Tudo bem? Tranquilo? E não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.